Olá, eu sou o professor Felipe Figueira e o objetivo desse vídeo é trabalhar a questão dos refugiados entre a fotografia e a poesia. No caso em especial, os refugiados venezuelanos. E, antes de mais nada, essa questão dos refugiados, muitas vezes nós pensamos que está restrita ou acontece mais em países do Oriente Médio, da África. Mas países muito próximos ao nosso, eles enfrentam situações muitas vezes semelhantes. Nesse sentido, eu comecei a pensar, a pesquisar um pouco da realidade dos venezuelanos. Então, esses refugiados desse vídeo são os refugiados venezuelanos. E eu comecei a pesquisar essa questão a partir de pensamentos como o de Albert Schweitzer, que dizia que todo trabalho humanitário compete a todos os homens. E junto a Albert Schweitzer, também a Hannah Arendt, também ela uma filósofa alemã, e Hannah Arendt, em especial, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali na primeira metade do século XX, ela própria se tornou uma refugiada. Ela recebeu refúgio nos Estados Unidos. Então, esses dois pensadores, Albert Schweitzer, Hannah Arendt, que eu tenho bastante admiração, eles me conduziram a essas pesquisas em torno dos refugiados. E aí veio a minha inquietação em torno do êxodo venezuelano. A partir de 2015, foi possível perceber, e foi amplamente noticiado, a questão do êxodo populacional venezuelano. Então, muitos venezuelanos saíam do seu país, das suas casas, das suas cidades, e pediam refúgio, em especial em países da América Latina, como a Colômbia, a ponto de que entravam 10 mil pessoas por dia na Colômbia. E no Brasil, cerca de 1.000 pessoas entrando no Brasil em situação de absoluta miséria. Então isso começou a me incomodar. Isso a partir de 2015, quando eu comecei a pesquisar de forma mais intensa. E eu pensei, por que não compreender em loco essa situação? Então eu saí aqui da nossa cidade de Paranavaí e fui até Boa Vista, de Boa Vista fui a Pacaraima e Santa Helena de Uerém, que fica na Venezuela. Então, em 2018, entre os dias 14 a 21 de abril, eu estive em pesquisa de campo no extremo norte do país e também na Venezuela. Em especial, Boa Vista, Pacaraima e Santa Helena de Uerém. Aqui pelo mapa vocês conseguem ver onde que fica Boa Vista, no extremo norte, Pacaraima e a cidade vizinha de Pacaraima, Santa Helena de Uerém. Então, a miséria, a escassez de alimentos, o êxodo eram situações de fácil visualização nessas três cidades. E essa pesquisa me rendeu muitos trabalhos. A publicação de um livro, Entre Médicos e Imigrantes, que é um livro de poesias e fotografias, e também uma série de palestras em toda a nossa região, várias escolas de Paranavaí, Terra Rica, Nova Aliança, Amaporã, também palestras no estado de São Paulo. Então, essa miséria, escassez de alimentos, o êxodo, eram situações de fácil visualização nas três cidades. A inflação, o dinheiro venezuelano sendo corroído, esse quadro é uma prova disso. Nesses dias que eu estive na Venezuela, R$ 1 valia 55 mil bolívares. A inflação ultrapassava 1 milhão ao ano. Então, isso tudo me incomodou bastante, gerou uma série de pesquisas, publicações de artigos, esse livro, palestras. Então, um poema desse primeiro livro, que se chama Entre Médicos e Imigrantes, é Ônibus Brasileiro, Passageiros e Imigrantes. Num ônibus, que só eu e um outro éramos brasileiros, não pude deixar de sentir um pouco de vaidade por eu não ser estrangeiro e porque, no fundo, em Boa Vista eu não era um imigrante, mas um pesquisador e até mesmo um turista.
Todavia, tão logo um pouco de vaidade apareceu, coloquei-me a inquirir se não seria o eu pelo eu o princípio da apatia. Foi assim que busquei arrancar a erva daninha para continuar a sentir o outro em mim e a mim enquanto alguém que tem começo, meio e fim. E aqui a fotografia. Então veja, a partir desse cenário dramático dos refugiados venezuelanos, eu busquei transformar isso em registros, tanto fotográficos quanto poéticos. Nesse ônibus, que é o ônibus que eu fui de Boa Vista a Pacaraima, a distância de 200 quilômetros, nesse ônibus só eu e uma mulher éramos brasileiros. O restante, todos venezuelanos que estavam voltando para o seu país para levar um pouco de comida. Então levavam em especial cesta básica. Então, como eu disse, essa pesquisa gerou uma série de trabalhos e me rendeu também. Eu tive uma necessidade de voltar, fazer uma segunda viagem ao extremo norte do país e à Venezuela. Então, entre os dias 20 a 26 de outubro de 2019, eu voltei ao extremo norte do país, em especial em Pacaraima e Santa Helena de Uairém. O êxodo, que já tinha na minha primeira ida à Venezuela, se intensificou. Então a situação de miséria só se intensificou. Então 1.000 pessoas entrando por dia, e dessa segunda viagem, gerou mais um livro. Eu tive a oportunidade de escrever um segundo livro que se chama Travessias, que também é um livro de poesias com fotografias. Então, a inflação, que da primeira vez já estava elevadíssima, como eu disse, 1.000.000%, ficou cada vez maior. A ponto de que aquele dinheiro venezuelano, que não valia nada, as pessoas começaram a fazer artesanato de dinheiro. Aqui é uma carteira de dinheiro. Então, tendo oportunidade, pretendo falar de forma mais ampla sobre essas questões que são de uma preocupação para todo mundo. Como dizia o Schweitzer, tudo que diz respeito à humanidade diz respeito a todos os homens, a todo mundo. E, novamente, uma poesia. A gente nunca pode perder de vista que a Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo. Daí esse poema, Petróleo. Qual o tamanho da ironia? Qual o tamanho de um susto? Certas coisas não cabem nem nas imaginações mais férteis. A realidade nua e crua é maior do que toda imaginação reunida. Antes, a gasolina sobejava, podia ser vista em quaisquer lugares. Antes, meros centavos bastavam para encher um tanque. Hoje, gasolina é uma joia fina vendida cara demais. Encontrá-la por R$ 8 na Venezuela é um achado. Hoje, os postos da terra do petróleo estão fechados e um pequenino e recente em Pacaraima não consegue suportar tamanha bomba, até porque só possui 2 bombas de combustível. Esse era o posto venezuelano na fronteira com o Brasil, combustível bastante barato, R$ 1 o litro da gasolina. Como não há mais gasolina disponível na Venezuela, Pacaraima sentiu a necessidade, a urgência de ter um posto de gasolina. Como é possível ver pela fotografia, só tem 2 bombas para abastecer toda a cidade de Pacaraima e toda aquela região fronteiriça. E a Venezuela, ela está só lá no extremo norte do país? Não, a Venezuela está no Paraná. Em Goiuerê, a cidade que fica distante daqui de Paranavaí, quase 200 quilômetros, 180, 190 quilômetros, há uma ONG que se chama Aldeias Infantis SOS, que tem por preocupação acolher, em especial, crianças venezuelanas, junto com seus pais, claro. E entre 2018 até este ano, já receberam mais de 300 venezuelanos. E também aqui em Paranavaí.
por iniciativa da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja dos Mormons, vários venezuelanos, várias pessoas têm chegado à nossa cidade, ao noroeste do Paraná. Então, por isso que é possível nós vermos em algum comércio em Paranavaí alguns venezuelanos trabalhando. E também é possível a gente ver algumas comidas típicas venezuelanas aqui no noroeste do Paraná, como a arepa, as empanadas. Então, essa imigração venezuelana, esses refugiados venezuelanos se interiorizaram, estão se interiorizando ao longo do Brasil. Por isso que nós conseguimos ver em Goiôerê, em Paranavaí, em várias e várias cidades. E aqui é a sede a sede, não a sede, mas aqui é onde os venezuelanos eles ficam em Goiôerê. É uma espécie de condomínio, mas não confunda esse condomínio que nós temos a imagem de, às vezes, um pouco de luxo e tudo. Aqui seria um sítio em que há casas, em que essa ONG, Aldeias Infantis SOS, ela acolhe esses refugiados venezuelanos. Ficam ali 3 meses até conseguirem um emprego, regularizarem a situação. Então, aquela situação dramática que eu comentei logo no início desse vídeo, que atingiu em especial o extremo norte do país, por várias iniciativas referentes à interiorização, estão aqui já na nossa região essas pessoas venezuelanas. Então, tudo que diz respeito a todos os homens, tudo que diz respeito à humanidade, nós temos que observar com bastante cuidado para a gente não emitir juízos de valor preconceituosos e perigosos. Então, esse é o objetivo dessas minhas pesquisas, desses livros, das poesias, das fotografias, buscar entender de forma mais crítica e ampla essa realidade tão dramática. Aqui algumas referências básicas do Schweitzer, da Hannah Arendt, também os meus livros, e muito obrigado.